Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Bom dia para você que está na nossa companhia neste dia 28 de junho, domingo pela manhã. E nós estamos aqui na Rádio Rural de Natal para aprender mais com a nossa Igreja Católica. Eu sou Cacilda Medeiros e conto com você até às 11 horas. E hoje no nosso programa nós vamos conversar sobre um projeto que foi vivenciado na Arquidiocese de Natal de 2003 a 2009. Um projeto muito bacana que eu tive a alegria de participar também, né? Que é o projeto das Santas Missões Populares. E essa experiência das Santas Missões Populares virou um livro, né? Você que nos acompanha pelo YouTube da Arquidiocese de Natal, tá vendo aqui a capa do livro, muito bonita, né? Com a foto belíssima. Sugestão minha, muito obrigada. E esse livro foi escrito pelo diácono Francisco Adilson da Silva, o diácono Adilson, ele que esteve à frente desse projeto das Santas Missões Populares e é o nosso convidado hoje aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Diácono Adilson, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos e todas ouvintes, né, deste programa, desta véspera de São Pedro, né, do nosso Papa, o primeiro Papa. Isso mesmo. Primeiro governante da Igreja Universal. Então aqui nós estamos com alegria para falar um pouco sobre essa experiência das Santas Missões Populares que a Diocese viveu exatamente há 20 anos. Há 20 anos. Meu Deus, o tempo passa rápido demais, diácono Adilson. Eu tinha os cabelos pretos nesse tempo. Eu também, viu? Bom, mas por que escrever o livro Santas Missões Populares, ensaio para uma igreja em saída? Segundo o Dom Heitor, com quem eu estive quando fui entregar o livro, e aí eu falava com ele dizendo assim, ó, doutor, esse livro era para ter saído desde 2017. Né? Eu ia já publicar, estava tudo pronto. Letícia, que era das Paulinas, tinha se prontificado de ver para exatamente publicar pelas Paulinas. E aí foi engraçado, porque naqueles dias eu sofri um assalto, levaram o carro com tudo meu, inclusive a minha mochila, que tinha um HD, que tinha todo o material das Santas Missões Populares, inclusive o livro que eu estava escrevendo, que já estava passando das 200 páginas. Caramba! Era bem recheado. E aí perdi tudo, né? E aí eu dizendo isso a doutor diz assim, tudo no tempo de Deus. Foi esse o tempo que Deus permitiu que você agora fizesse, talvez até com mais calma, tranquilidade, né? Lembrando realmente de todo o processo. De fato, eu fui pesquisando, vendo, lembrando. Eu ainda encontrei algumas anotações do tempo dos retiros, né, do Padre Moscone, e foi muito bom porque a gente pôde ir escrevendo. E foi engraçado porque a professora Josineide, a quem eu devo muito também, ela ficou me insultando, né? Adilson, vamos escrever. Você, olha, não deixe passar, que é uma memória interessante. E aí eu disse, professor, eu acho que eu não tenho mais coragem, não. Ela disse, não, você vai. E aí, quando foi um dia, eu fui para 2024. Eu fui com o Dom Jaime para uma missa ali em Extremóis com o pessoal da ACR, da Animação dos Cristãos do Meio Rural. E na pregação ele começou fazendo uma reflexão, assim, dizendo, a igreja nos deixa com muitas interrogações. E falava um pouco, né, da experiência de Natal, do movimento de Natal, da igreja de Natal, com Dom Eugênio Salles, com o Monsenhor Expedito, né, com aqueles padres que criaram o movimento de Natal, e em 49 criaram o Serviço de Assistência Rural, né, o SAR, e em 66 a Animação dos Cristãos do Meio Rural, ele fez toda essa reflexão. E aí ele fazia isso porque naquele ano, logo durante a campanha Fraternidade, teve muita resistência, né, como tem tido sempre de alguns grupos mais conservadores, à direita, né, que não estão entendendo o Evangelho, nem a doutrina social da Igreja, e com várias críticas à CNBB. E a partir daí eu digo, eu vou escrever então. Aí comecei a me sentar e nas horas vagas fui escrevendo, graças a Deus deu certo. E aí estamos com esse livro, exatamente, eu digo que é um relatório, né, um pouco um relato do que foi as Santas Missões Populares aqui na Diocese. Muito interessante, acho que muito justo, né, para guardar mesmo para registrar esse momento tão bonito que foi vivenciado na Arquidiocese de Natal.
Naquele tempo, né, das Santas Missões Populares, desse projeto, você estava com a missão de ser o coordenador de pastoral na Arquidiocese, não era, Era. Adilson? Dom Heitor foi interessante porque na década de 90 a gente começou o trabalho com os projetos alternativos, que depois, em 93, virou O CEAPAC. CEAPAC, né? Ainda foi fundada no tempo por Dom Costa e eu, Teixeira, Procópio, um grupo, né? Logo em seguida, Dom Costa foi transferido para Caruaru, e Heitor veio, né? Foi nomeado para ser arcebispo. E aí naquele tempo foi interessante porque eu trabalhava também no CEAPAC, depois na Caritas Regional, né, que não tinha regional de Caritas ainda. A gente, numa visita de miséria, a gente conversou com Micaela na época, para a gente ver como é que poderia reativar o regional de Caritas. E aí a gente começou esse trabalho, foi aprovado um projeto, a turma insistiu para que eu ficasse acompanhando também os projetos no regional. E eu fiquei, então eu ficava muito fora de casa. E foi a partir de um comentário de uma das minhas filhas, que eram pequenas, né? Quando eu chegava de viagem, né, uma semana fora de casa, e aí ela me questionou por que eu não parava em casa, né? Porque eu cheguei, ia para a paróquia lá em São Pibu, no outro dia tinha a missa pela manhã, os batizados, depois eu já ia para as comunidades. E ela queria ir para a praia. Então ela perguntou, e quando é que você vai deixar a igreja para cuidar? Para a gente ir para a praia. E eu disse isso a Dom Heitor. Dom Heitor riu muito, mas dias depois ele me chama para conversar, e eu fiquei preocupado, né, com a questão da sua filha. Você é diácono, mas você tem uma família, então vamos ver aqui. E aí ele resolveu me trazer para a diocese. Na época eu fiquei, em 99, fiquei no patrimônio, né? Eu me ordenei em 97, próximo ano fazem 30 anos da primeira ordenação, eu e Teixeira, né? Os primeiros diáconos permanentes, diáconos, ordenados por Dom Por Dom Heitor. Né, na Arquidiocese Natal. São os pioneiros. Os pioneiros, exatamente. Somos os decanos, eu e Teixeira aqui, e Zé Bezerra é o decano da província. Exato. Não esqueçamos disso. Aí quando foi começo de 99, né, ele teve essa conversa, disse, vem ficar mais perto da gente. Aí me botou no patrimônio com o Pedrinho e companhia, né? Ficou. Mas quando foi em janeiro de 2000, ele me chama e diz assim, eu sei que você está ali por obediência, seu forte é pastoral, então eu queria pedir uma contribuição. E aí, você, para ficar como coordenador pastoral. Aí eu tomei um susto, disse, doutor, como é que nessa diocese, né, que às vezes tem resistências, os padres não entendem muito bem a missão do diácono, e aí como é que vai ser? Não se preocupe, você vai ser minha pessoa, a gente vai ajeitando, vou lhe ajudando e você vai fazendo o trabalho. Aí assumi, né, em janeiro de 2000, assumi a coordenação pastoral. Aí constituímos um grupo, então eu não queria ficar sozinho, queria montar uma coordenação, não ser um coordenador, mas ter uma coordenação, a seu critério. E eu convidei alguns padres, religiosos, leigos, montamos uma equipe. Agora eu ia para os jornais, e interessante, porque eu lembrava do tempo de Dom Costa como coordenador de pastoral. Inclusive, no ano que eu saí do seminário, ele me colocou, né, lá com um barrinho para eu ser articulador da paróquia São José. E aí eu comecei a me lembrar como era o Zonás, como ele fazia, a questão dos articuladores. Aí resgatamos os articuladores de pastoral paroquial, né, e dos zonais, e eu ia para os zonais para acompanhar o trabalho. E cada zonal que eu ia, eu me decepcionava. Uma diocese que começava a ter muitos padres novos, mas um povo muito acomodado, né, sem elan missionário. Aí eu chegava, ia conversar com o doutor. Doutor, eu cheguei de tal zonal, foi assim, assado, né, mas eu estou muito triste porque a gente vê que a turma parece que pastoral não existe. Ele só fazia bater no meu ombro, dizia assim, vamos rezar, entrega a Deus, tudo será resolvido. E eu ficava assim, mas saía até, né, confortado com aquele jeito de Dom Heitor. E aí quando foi em 2002, eu vi uma experiência em Parnamirim, que o Padre Murilo tinha trazido o Padre Luiz Moscone para fazer uma formação missionária lá. Eu pude acompanhar e na semana missionária eu estive ajudando, eu fiquei encantado. Quando foi, acho que no período de outubro, aí, setembro, outubro, eu tive com o doutor, que tal a gente fazer um ano missionário na diocese, ver se a gente dá
sei lá, uma animada. Aí ele disse, Adilson, a Assembleia vem aí em novembro, você conversa, né? Ele estratégico, como sempre, né? Com certeza. Você conversa com os padres de sua confiança, aqueles mais amigos, no seu tempo de seminário. Aí a gente coloca na Assembleia. Se a Assembleia aprovar, eu aprovo. E vamos fazer. E assim a gente fez, né? E aí foi engraçado que depois que foi aprovado na Assembleia, ele me chamou e perguntou, você já pensou qual vai ser a congregação que a gente vai convidar para fazer as Santas Missões? Aí disse, doutor, eu tenho uma proposta. Tem um padre diocesano, né, italiano, que mora aqui no Brasil há vários anos. Inclusive ele esteve agora na paróquia de Parnamirim, fez um trabalho excelente. Ele não vem fazer a missão, ele vem para formar os agentes de pastoral para serem missionários e assumir a missão. Que era o padre Luiz Mosconi. Que era o padre Mosconi. Aí ele disse, excelente, pode convidá-lo. E assim a gente fez, né? Ele morava na arquidiocese, quer dizer, era da arquidiocese de Belém? De Belém, Pará. Porque Luiz Mosconi, quando veio para o Brasil, na década de 70, ele recém-ordenado, ele parou, né, pousou primeiro na Bahia. Uhum. Tanto que ele conhece muito Dom João, né? Ele disse que conheceu Dom João ainda como menino, como coroinha, como seminarista, né? Depois até como bispo, né? Quando Dom João foi nomeado aqui para a diocese, ele está na Itália agora, aí ele me liga dizendo, mano, olha que maravilha, o João, assim, o João foi nomeado aí, vocês ganharam muito, que é um bispo, né, da missão, né, do trabalho pastoral, então vocês ganharam, uma bênção. Pois bem, então ele depois da Bahia foi para Belém, fez um trabalho lá, morava no seminário, né, e lá começou a experiência que ele acompanhava as comunidades eclesiais de base. E foi com as comunidades que foi despertada então pelas comunidades e por ele a necessidade de criar uma nova metodologia, né, olhando as experiências das santas missões que já existiam, os redentoristas, os capuchinhos, Frei Damião, né? Então ele pegou aquilo que tinha já, né, do tradicional, e aí o que foi que ele fez? Vamos trabalhar a pedagogia do encontro. Inclusive tem um livro dele, né, das Santas... Tem vários livros, inclusive. Ele fez um manual, que é chamado manual. Sim. Né, que isso evoluiu, porque no começo ele trabalhava a questão das missões, assim, pré-missão, missão e pós-missão. Isso. Né? Depois ele disse, não existe isso, a missão é um todo. Né? Então a questão é trabalhar a pedagogia do encontro entre as pessoas, né, para formar rede de comunidades, né, despertar na paróquia, né, a paróquia como uma comunidade de comunidades, e a partir daí viver o segmento, a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, a pedagogia do encontro, conhecer Jesus para segui-lo. Né? Então, isso foi muito interessante, Cacilda, porque depois, né, eu me lembro que em 2007, eu fui participar em Belo Horizonte de um encontro, já às vésperas da conferência de Aparecida. Né? Então, nesse encontro, estava Luiz Mosconi, várias congregações, né, vários bispos na linha missionária da CNBB, e foi muito interessante porque o que ficou, né, desse debate, que Luiz Mosconi dominou muito bem, e nós estávamos ali, eu estava representando a Diocese de Natal como a primeira experiência do Brasil que fez a missão, o processo missionário na Diocese como um todo, porque ele vinha com as experiências assim, por paróquias, grupos de paróquias no máximo, né? A nível do norte. Natal, como sempre, pioneiro em muitas coisas. Exatamente. E aí aqui foi interessante porque na época nós começamos com 64 paróquias, que era o que tinha na Diocese em 2002. Quando a gente terminou, tinha 67 paróquias. Sério, a arquidiocese era composta por 67 paróquias. Hoje já são mais de 120, né? Exato, quase 130 já. Então, veja só. E aí Natal assumiu isso como um bloco, né? Porque o bispo quis. Então, o bispo, eu me lembro que uma vez, no encontro lá em Ponta Negra, né? na quinta-feira, no encontro do clero, porque também eu só vi Dom Heitor bater na mesa 2 vezes. A primeira vez foi com relação ao pastoral do dízimo, né, que ele disse, eu quero. Né? Eu nunca dizia eu quero. Né? Ele dizia, vamos analisar, vamos estudar. Aí quando foi com essa história das missões, a gente começou, foi muito bom, tal, o pessoal se envolvendo, mas tinha uns que faziam corpo mole. Aí
eu também sempre exercia o papel de fofoqueiro, né? Porque aquilo que Santo Agostinho dizia que o diácono era os pés, as mãos e os ouvidos do bispo, eu cumpria muito bem. Pois é. Aí eu chegava e dizia, doutor, tem uns camaradas aí que parece que não querem assumir não. Disseram que assumem, mas não dão apoio, não estão. Os leigos estão tentando fazer, porque disse que isso é coisa do diácono, foi da cabeça do diácono. Aí quando foi um dia em Ponta Negra, ele disse, meus irmãos, olha, essas missões populares é da igreja, é do bispo, não é de padre A, B, não é de diácono, é da igreja, é do bispo. Eu quero. Foi a segunda vez que eu vi do Heitor dizer eu quero. Pois é. Diácono Adilson, a gente vai para o primeiro intervalo aqui no programa e volta já conversando mais, né, relembrando essa história e esse projeto tão importante para a nossa arquidiocese e, claro, falando também do seu livro, né, das Santas Missões Populares. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 28 de junho. Já estamos terminando o primeiro semestre, né, do ano de 2026, 28 de junho. Um mês bom, um mês de festa, né, dos Santos Juninos. E hoje nós estamos aqui no programa Aprendendo com a Igreja, com o diácono Francisco Adilson da Silva, diácono Adilson, né? Ele e o diácono Teixeira são os primeiros diáconos permanentes ordenados na Arquidiocese de Natal, 29 anos esse ano, né? De diaconado permanente. Exatamente. Foi Dom Heitor de Araújo Salles, na época arcebispo. Dom Heitor que vai completar 100 anos, agora dia 29 de julho, falta um mês, né? Para o centenário de Dom Heitor, e foi ele que que trouxe o diaconado permanente para a nossa arquidiocese. E o diácono Adilson publicou agora recente o livro Santas Missões Populares, Ensaio para uma Igreja em Saída. Deixa eu mostrar aqui novamente para quem está acompanhando a gente através do YouTube da Arquidiocese de Natal, né, a capa do livro, muito, muito interessante, vale a pena ler. Você que vivenciou o projeto das Santas Missões Populares na Arquidiocese de Natal, 2003 a 2009, vale muito a pena ler esse livro e relembrar, né, as ações, né, como é que foi a metodologia do projeto das Santas Missões Populares. E o diácono Adilson, que esteve à frente, foi o idealizador do projeto das Santas Missões Populares, que coordenou durante todo o tempo, escreveu um livro, publicou agora recente esse livro, Santas Missões Populares, Ensaio para uma Igreja em Saída. Diácono Adilson, a gente no primeiro bloco, né, foi lembrando como surgiu o projeto das Santas Missões Populares aqui. E eu queria que você falasse mais um pouco também sobre como é que ele foi desenvolvido. Eu lembro, né, e participei de retiros, acho que 3, se eu não me engano. 4 retiros, lá no ginásio de esportes ali do complexo da Farne, Henrique Castriciano, né, ali. E aquele ginásio de esportes ficava lotado, né, de fiéis leigos de todas as paróquias da Arquidiocese, depois das semanas missionárias nas paróquias, aquele movimento todo. Ave Maria, assim, quase emocionante lembrar de tudo aquilo, que foi um período muito rico. Mas então, como é que foi desenvolvido, né? Assim, o Dom Heitor aceitou, comprou a ideia, né? Foi para frente, os padres também. Mas aí como é que se deu durante esse período todo, esses 6 anos, o projeto das Santas Missões? Foi muito interessante, Cacilda. Eu acho que é a ação de Deus, né? Eu acho que a gente, na igreja, tem que ver assim, por mais pecadores que nós sejamos, às vezes Deus se utiliza das nossas fraquezas, né? Dos fracos, para fazer a sua fortaleza vencer, né? E eu acho que foi o momento de Deus na história da nossa diocese. Porque foi assim uma coisa que depois eu fiquei impressionado, né, pela adesão, né, sobretudo dos leigos, também dos padres. A grande maioria, 99% dos padres assumiram já de primeira. Porque foi assim, quando o Heitor disse, pronto, pode convidar o padre Moscone.
Lá eu liguei para ele e aí a gente acertou. Isso era depois da Assembleia, acho que era mês de dezembro de 2002. E aí eu ligo para Luiz Mosconi, ele com muita alegria me acolheu, ouviu, disse, olha, o bispo está lhe convidando para fazer o processo missionário na diocese, com todas as paróquias. Ele ficou muito animado e feliz. E aí nós marcamos para o curso do clero de 2003, né? Que todo ano acontece o curso de reciclagem do clero lá em Ponta Negra, naquela época, né? Geralmente no mês de fevereiro. Em fevereiro. E aí nós acertamos, agendamos, conversamos com o doutor aceitou-se, ótimo, um bom tema. E para preparar os padres para esse momento. E logo em seguida, então acho que era terça, quarta e quinta, se não me engano, e no sábado a gente resolveu chamar os articuladores de todas as paróquias no Marista, para fazer o momento. Ali foi muito interessante. Então, o primeiro foi o momento com os padres. Mas uma coisa aconteceu, as coisas de Deus. Uma semana antes do curso, tudo certo, a Luiz Mosconi vir e tal. Luiz Mosconi me liga, disse, mano, uma notícia não muito boa. Estou indo agora para o hospital fazer uma cirurgia de emergência. Ai, Jesus. E eu queria fazer uma proposta. E, pelo amor de Deus, homem, Ave Maria. E agora? Não. Você já leu o manual dessas missões? Já. Murilo fez a experiência lá em Parnamirim, fizemos lá. Então, vocês dois vão assumir esse negócio. Eu digo, vou conversar com o bispo. Lá, vim para do Heitor, né? E do Heitor, não, tranquilo. Vocês assumem. E lá, conversa com o Murilo, a gente se prepara, se organiza, a gente faz exatamente, né, trabalho, a temática, né, com o clero. E no momento houve algumas pequenas resistências, mas depois, né, o pessoal topou. E quando foi no sábado, a gente convidou os articuladores, mais algumas pessoas das paróquias, né? Deu mais de 400, acho que foram 420 pessoas ali no Marista. E a turma saiu animada, né? Como é que a gente vai fazer? Porque a preocupação dos padres, como sempre, porque às vezes os padres acham, né, que a ação pastoral é gasto. Isso. Não é. É investimento. Se a gente não investir na formação, né, na evangelização, que isso é o primordial da igreja. A igreja existe para a missão, para a ação pastoral. Então, se a igreja priorizar, em primeiro lugar, fazer igreja bonita, botar candelabro de ouro, comprar ostensório de ouro grande, mas não cuidar da evangelização, está dando um passo errado. Porque depois ficam as paredes, fica o ostensório e o povo se dando para as outras igrejas. Quem chegar cantando bonito, leva. Né? Então, acho que aí a gente tem que ver que a ação pastoral não é gasto, é investimento. Uma das coisas que a gente priorizou também era aquela história do planejamento pastoral, de rezar. Eu acho que às vezes falta isso, né? Da gente, parece que a gente está meio mecânico, virou robô, né? Pega o tema e aí é como se estivesse numa empresa, né? Então, para o planejamento pastoral, não basta ter um bom técnico, um bom planejamento. A gente tem que ver que primeiro nós somos só instrumentos. É a ação do Espírito de Deus, né? E para isso, aquilo tem que ser rezado. Eu acho que as Santas Missões foi um momento muito interessante porque nos ajudou a entender que a ação missionária da igreja acontece por causa do Espírito Santo. Somos instrumentos, mas para isso precisa se preparar. Precisa investir na formação. E aí foi esse processo que se desencadeou e foi muito interessante, Cacilda, porque acho que você se lembra, né, você lembrou, os retiros foram assim um sucesso. Eu me lembro que perdeu 3.600, eu fiquei doido porque esperava menos gente, mas a coisa se espalhou e de repente, né, e na hora eu fiquei aperreado e chegava gente querendo sem ter feito inscrição. E até peço perdão porque eu me lembro, uma pobre mulher, meu Deus do céu, eu estava tão cansado com aquele negócio e a mulher insistindo para entrar, eu digo, minha santa, não tem vaga mais, não tem, né? Mas eu não vou ficar para almoçar, não quero comer, quero participar, né? E eu fui muito áspero com ela, depois eu nem sei mais quem é, eu até peço perdão a Deus quando me lembro disso, porque foi um pecado meu, né? E aí foi interessante, né, a quantidade de gente que veio sem até ter inscrição, e foi um aperreio,
porque a gente tinha dividido, né, a coordenação pastoral com a coordenação dessas missões, a gente era um grupo de mais de 20 pessoas, né? Aí tinha uma leiga excelente, Rose, lá de Neópolis, a paróquia da Senhora Aparecida. Ela juntou um grupo de leigos, várias outras que eu não lembro aqui o nome, mas a Rose era muito assim, ela vestia a camisa e ia para cima, como articuladora, né? Isso motivava os outros articuladores. Tinha a Sônia, então foi assim, a gente dividiu equipe de alimentação, equipe de acolhimento, equipe de organização e tal. E aí foi engraçado porque nessa história, né, tivemos que acolher o pessoal que veio sem estar inscrito, para colocar nas casas, né, porque a gente hospedou o encontro era no ginásio, mas as pessoas eram acolhidas nas casas. E teve gente que ficou com raiva porque, por exemplo, teve missionário que vinha junto, não queria ficar naquela casa. Queria ficar todo mundo junto. Aí teve casa que não recebeu todos os missionários que queriam, as pessoas ficaram chateadas, porque tinham o prazer e a alegria de acolher. Isso é um negócio muito bonito, né? Então, os retiros foram esse momento de preparação para que aqueles missionários que vieram repetissem isso na paróquia. Eu fui a várias paróquias, eu vivia no meio do mundo, né? Cada zonite organizou os retiros também por zonais, né? Em paróquias. Então era aquela paróquia do zonal vinha, missionários das outras paróquias. As paróquias vizinhas. Até os padres também se metiam nesse negócio. Uma coisa interessante que hoje, me perdoe eu dizer aqui um negócio, que hoje eu vejo assim, às vezes, a igreja parece que desculpa os padres, mas às vezes parece que a paróquia é uma fazenda com uma porteira, uma cancela com cadeado, né? Aqui só entra se o padre quiser. No tempo das missões, esse negócio era tão interessante, porque os leigos se mobilizavam na paróquia, nas paróquias do zonal, os padres iam, vinham, celebravam, ninguém criava mágoa nenhuma. Hoje parece que tem um negócio assim, eu já soube das histórias que às vezes parece que o cara quer botar um cadeado, que não pode. A igreja é de Jesus Cristo. Pois bem, então foi... Só vendo aqui, sim, né? Tá vendo aqui as fotos, ver se eu mostro aqui a quem tá vendo pelo YouTube, né? Assim, as fotos de retiros, a gente vendo aqui o ginásio lotado, né? O ginásio de esportes. O ônibus da missão, esse ônibus fazia sucesso. Mas lá de Santa Cruz, Padre Herta e companhia lá, né? Maria, eu me lembro, eu tive em Santa Cruz esses dias, me lembrei faleceu já, que era uma missionária e tanto, né? Daquele jeito dela. Pois bem, então o momento de formação foram muito importantes, Cássio. Tanto os retiros diocesanos, os retiros paroquiais, né? Os encontros zonais, os encontros específicos com categorias, isso foi muito importante porque deu a liga para as semanas missionárias. As semanas missionárias foram um momento assim, né, muito gostoso, né? A gente sempre começava no domingo, né? Acolhia as caravanas que vinham das outras paróquias para aquela paróquia daquele zonal que estava fazendo a semana missionária, e aquele missionário ficava a semana todinha, até o encerramento, né, no outro domingo. Então era um negócio assim fantástico, né? Eu lembro o povo chegando, as caravanas cantando, é festa de Deus, é festa do povo, Santa Missão Popular, veio aí com jeito novo. Era, é mesmo, bom, viu? Pois bem, então isso, e aí só para retomar, Cacilda, eu estava lembrando aqui que eu comecei a dizer, mas assim, essa experiência influenciou no documento de Aparecida. Então você vai ver hoje, quando pega Aparecida, fala a questão da paróquia, rede de comunidade de comunidades, era a expressão do Luiz Moscone nas Santas Missões Populares, né? A questão do discípulo missionário também era outra, o que ele trabalhava, né? Então, as Santas Missões queriam fazer o encontro da pessoa com Jesus de Nazaré, com a pessoa, não era com a doutrina, não era com a ideia, mas com a pessoa de Jesus de Nazaré, para se encantar por ele, se apaixonar e se lançar no meio do mundo. Isso é muito forte. Tiago Nadilson, o que é que diferencia as santas missões populares, tá? Populares, das outras formas de missão na igreja? Eu acho que o diferencial está nesta pedagogia do encontro. Né? Então, Frei Damião fazia as missões, a figura dele, uma figura carismática, né? Encantava muita gente, e eles até eram meio brutos, passavam carão no povo, mas o povo, a fama de santo era maior, e o povo até aceitava ser enxotado por ele, mas estava ali, né? Porque tinha uma coisa mística, né? Ele era carismático e convencia, o próprio jeito dele já convencia.
Mas você ia para a missão, era aquilo, não mudava. A pessoa ia, saía, voltava para casa, acabou-se. Tinha aquele momento. As santas missões, acho que é com essa história da pedagogia do encontro. Primeiro, qual era a orientação de Moscone para os missionários? Vocês vão pegar o evangelho do ano litúrgico para estudar. Então, todos os dias você vai pegar determinado capítulo, 3, 4, 5, 6 versículos, vai copiar, vai pegar um caderno e vai reescrever o evangelho. Não sei se você se lembra disso. E aí você vai ali montar a cena. O que foi que aconteceu? Era a leitura orante da Bíblia. Exato, a Bíblia, da Bíblia. Feita de forma mais popular, mais popular. mesmo. É. Aí, teve aquela história, qual foi o comportamento de Jesus, como ele agiu. Né? E a partir daí, e nós, como devemos agir? Então era o ver, julgar e o agir. Né? O Papa até mudou: ver, o discernir e o agir. Pois bem, então isso ajudava as pessoas a entenderem o seu papel como seguidor de Jesus. Eu lembro, lá em Itaipu, até eu coloco aqui no livro essa história, que eu ainda hoje me emociono quando eu lembro disso. Era o 3º retiro, o ginásio lá do município cheio de gente. E eu lá para as tantas, eu fiz a seguinte pergunta: em que as santas missões populares estão mudando a sua vida? Houve um momento de silêncio e eu fiquei esperando que alguém se manifestasse. E lá para as tantas se levantou do meio da plateia uma senhora já alquebrada pelos anos e veio na minha direção. Né? Eu passei o microfone para ela trêmula, né, com o microfone tremendo nas mãos, e ela disse assim: olha, porque nesse retiro a missão cura, né? E ela foi dizer assim: a missão me curou. Eu era cega e aleijada, e hoje eu estou vendo e estou andando. Eu olhei assim e disse: que mentira dessa véia, né? Que eu já conhecia ela. Essa véia nunca foi cega nem aleijada. Aí ela continuou: eu era cega porque, primeiro, analfabeta. E insultada para estudar o evangelho, ela insistiu com as filhas para ajudarem ela a aprender a ler. Caramba. Então, com muita dificuldade, ela lia a palavra de Deus. Ela disse que por isso que ela enxergava. Né? Começou a enxergar a palavra de Deus. Isso muito... Eu fico arrepiado. Quando eu também. Quando eu lembro... Você contando, eu fico arrepiadinha aqui. Quando eu lembro disso, eu fico arrepiado. Aí depois assim... Eu era aleijada porque dia de domingo eu não fazia nada. Ela ficava em casa, fazia as coisas de casa e me sentava diante da televisão para ver besteira. E hoje eu já saio de casa com minhas companheiras para fazer missão. Tá vendo? A missão me curou. Que bonita, Dilson. Então isso para mim foi assim um marco, sabe? O encontro com a pessoa de Jesus nos apaixona pela missão. Muito bem, e com esse fato, né, esse testemunho que você contou aqui tão bonito, a gente fecha o segundo bloco do programa e vai para mais um rápido intervalo e volta já. Beleza. Com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Fica aí, a gente conta com você. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste dia 28 de junho. Hoje o nosso assunto, Santas Missões Populares. Para você que está ligando o rádio agora, do período de 2003 né, até 2009, a Arquidiocese de Natal viveu uma experiência muito bonita das Santas Missões Populares, e o projeto foi coordenado pelo diácono Adilson, diácono Francisco Adilson da Silva. Hoje o diácono Adilson trabalha diretamente no SAR, né, no Serviço de Assistência Rural e Urbana da Arquidiocese de Natal, do SAR. Adilson é um dos assessores do SAR. E o diácono Adilson, na época, esteve à frente do projeto das Santas Missões Populares e agora ele publicou o livro Santas Missões Populares, Ensaio para uma Igreja em Saída. E esse é o assunto do programa Aprendendo com a Igreja hoje, para a gente relembrar o projeto das Santas Missões Populares. Certamente entre os nossos
ouvintes do programa Aprendendo com a Igreja, deve ter muita gente que vivenciou esse projeto, que lembra, que foi missionário, né? Que foi missionário aí nas paróquias nessa época, aí nos anos 2000, né? Na Arquidiocese de Natal. Mas, Diácono Adilson, agora no intervalo a gente conversava rapidamente que esse projeto depois se espalhou por outras dioceses, né? Aqui na nossa província, né? No nosso estado. Pois é, aí interessante que quando nós começamos aqui em Natal, Caicó tomou conhecimento. E aí já entra em contato para ver, a gente teve, acho que uma conversa, eu não lembro o nome do padre, meu Deus, que estava na coordenação pastoral lá. E a gente passou os contatos, eles já fizeram contato com o Luiz Moscone e já, né, já começaram também a se articular para que Caicó também entrasse. Do mesmo modo, Mossoró, né, me convidou para um encontro daqueles que eles fazem, os encontros trimestrais. Que eles chamam de trimestrais mesmo. Trimestrais. E eu passei a manhã lá colocando um pouco como era a experiência. E também a Diocese de Mossoró assumiu. Isso foi muito interessante porque a gente fez 2003, 2004, aqui na Diocese, os retiros preparatórios, 2005, 2006, as semanas missionárias. Né? Aí Caicó e Mossoró, logo em seguida também, mais ou menos coincidentemente, terminaram também no mesmo período. Né? E aí, numa das reuniões da CNBB, do Regional Nordeste 2, os bispos, então, vendo a experiência, os bispos aqui da província do estado do Rio Grande do Norte, vendo o sucesso, também começaram a colocar essa experiência para os demais colegas, né? E aí foi engraçado porque acho que foi na Assembleia de 2007, eu não tenho a data assim exata, né? Os bispos então decidiram que nós, da província do Rio Grande do Norte, as 3 dioceses, iríamos assessorar aquela Assembleia para trabalhar com as demais dioceses a experiência das Santas Missões. E foi muito interessante. Foi muito interessante. A gente levou aqui um grupo de leigos, Tânia, Sônia, Márcio, que ainda não era diácono, né? Acho que Rose também foi. O pessoal de Caicó levou também vários leigos. O pessoal de Mossoró. A gente se dividiu e nós trabalhamos pré-missão, outro grupo missão e outro pós-missão. Acho que a gente ficou com a parte da missão, que é a semana missionária e pós-missão. E foi bem interessante porque houve adesão, né? E a partir daí, as várias dioceses do regional assumiram também, né? E onde o Luiz Moscone não pôde ir, eu também, né, dei uma cobertura. Eu preguei os 3 retiros da Diocese de Olinda e Recife, morrendo de medo. Com medo que Dom José Cardoso chegasse na hora. Mas foi muito interessante, porque no último retiro ele foi, agradeceu muito, ter tido boas informações, aquele negócio todo, que era um sucesso, né? E a gente ficou feliz. Depois teve outra experiência que eu quando eu lembro, né? O Dom Irineu, que já está no céu, que foi da Pascom. Foi da Pascom, nosso bispo referencial a Pascom, logo no início mesmo, né? No Regional Nordeste 2. Aí, um dia eu chego numa reunião da CNBB, que tem sempre aquela reunião dos bispos, que é interna dele, mas tem antes uma reunião dos bispos com os coordenadores de pastoral, né? E aí, eu chegando, aí ele diz assim, Natal vive se gabando que botou 3.600 missionários dentro do ginásio e fez os retiros lá. Pois eu vou dizer, seu Adilson, você vai pregar o retiro lá para 10 mil missionários. Aí eu levei na brincadeira. E marcamos, agendamos o retiro e tal. Ah, minha gente, quando eu chego em Garanhuns, eu preparei tudo com slide bonitinho, pensando que era um salão, um negócio para 1.000 pessoas, né, 500 pessoas. E pensava que era brincadeira do bispo. Cheguei lá, procurei o bispo, era assim, tá no espaço de festa. No espaço tal. Uma pessoa foi comigo. Quando eu chego lá, esse bispo estava carregando cadeira, botando 10 mil cadeiras no espaço. Realmente foi um encontro com 10 mil missionários. Caramba! E aí, quando eu vi aquilo, só faltei cair. Aí ele diz assim, se preparou para falar para 10 mil pessoas? Eu disse, meu santo, não. Ele disse, pois então, volte para se preparar, porque amanhã você vai ter que dar conta aqui. Aí foi bom demais. Mas foi um negócio assim
Aí me esbaldei, sabe, na frente daquele povo. Pois é, não se gabou mais de uns 3 mil, Pois né? é, 10 mil pessoas 10 mil aqui. pessoas. Foi ótimo. Mas, Adilson, lendo o livro, né, que comecei a ler com muito gosto, assim, e aí a mensagem de Dom Heitor, né, que está logo ali no início do livro, uma mensagem belíssima de Dom Heitor, sobre esse projeto. E tem um trecho da mensagem que me chamou a atenção, que até anotei aqui, que ele diz assim que as Santas Missões Populares foram um verdadeiro laboratório de formação de lideranças. Exatamente. Não é? E eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre esse laboratório de lideranças. Exatamente. Eu acho que, veja só, Cacilda, Deus é muito bom para mim. Eu não presto, mas acho que Deus fica cantando para mim assim. Como aliás, eu canto, eu não presto, mas eu te amo, aquela música do Roberto Carlos. Pois é. Uhum. Pois bem, então, primeiro, acho que não dá para a gente dissociar a coordenação pastoral, tanto que na época tinha uma briga, uma briga que eu digo, né, um debate, porque no regional se queria muito que a gente criasse o COMIDE, né? O COMIDE, o Conselho Missionário Diocesano. Eu dizia, gente, em Natal é uma situação diferente, porque foi a coordenação pastoral que assumiu o projeto, e pastoral e missão não dá para separar. Eu acho um equívoco numa diocese ter um conselho pastoral e ter um conselho missionário, porque missão e pastoral estão intrinsecamente ligados, não dá para a gente separar. Se a pastoral não for missionária, ela não é pastoral. Se a gente não primar pela formação para que aquelas lideranças assumam o seu papel, né, como seguidores e seguidores, volto nesse ponto, seguidores e seguidores de Jesus de Nazaré, eu acho que o nosso papel está equivocado. O decreto ad gentes, lá do Concílio Vaticano II, vai dizer: a igreja é primordialmente missionária, evangelizadora. A igreja ela não pode ser uma empresa. Infelizmente o Estado nos trata como empresa. A gente se preocupa muito com a parte administrativa, que às vezes acho até mais exagerado, parece que a gente se preocupa mais com a empresa do que com a missão. Eu acho que é outro equívoco, né? Então a gente tem que formar os leigos e as leigas, né, para que elas sejam essas lideranças missionárias. E aí eu acho que esse período, desde a coordenação pastoral, a gente montar, por exemplo, a cada 2 meses, a gente até aproveita para agradecer a Paulos, a nossa amiga gerente ainda hoje, Claudilane, que abria as portas da Paulos, a cada 2 meses eu reunia os articuladores de pastoral, né, para a gente estudar os documentos da igreja, fazer o processo formativo. Esses 2 primeiros anos foi isso que sustentou o trabalho missionário dos 6 anos restantes. Então, eu acho que aí a missão veio exatamente complementar. Isso que o doutor disse é verdade. Foi um grande laboratório, né, de formação de lideranças para a nossa igreja. E veja só, a quantidade de gente que foi despertada, eu me lembro os testemunhos, né, os mais diversos, gente que estava afastada da igreja, gente que se desencantou com a igreja por vários motivos, né? A gente é diácono, não é padre, está com um pé no mundo e outro na igreja. E quando eu chego, ainda hoje nas comunidades, as pessoas vêm conversar, vêm chorar as suas angústias, os problemas que acontecem dentro das pastorais, as brigas das lideranças, às vezes as incompreensões dos padres, o autoritarismo dos padres, né? Isso afastou muita gente. E aí as Santas Missões foi um momento de formação que despertou nos leigos o desejo de voltar para a igreja. Pessoas que inclusive tinham aderido às igrejas evangélicas que voltaram. Eu me lembro ainda hoje, numa reunião lá em Santa Cruz, eu até, esses dias, conversando com o padre Vicente, eu queria encontrar aquela mulher. Será que ela está viva ainda? Era uma senhora de idade. Mas eu fiquei, porque aquela coisa da Semana Missionária, Cacilda, cada dia era dedicado a uma coisa. Na quarta-feira, a gente fazia o dia da Eucaristia. Né? Na quinta-feira. E aí, Ave Maria, os liturgistas hoje, um negócio desse, talvez não seja mais possível acontecer, porque nos matam. Mas, com a aquiescência do bispo, e de acordo com o processo dessas emissões que o Luiz Moscone nos apresentou, a gente dedicava aquela quinta-feira à Eucaristia. A paróquia estava dividida por setores, porque a orientação era que cada setor deveria ter tudo que tem na matriz, né? Todas as pastorais, os grupos, ter o seu conselho, né?
para fluir, para as coisas acontecerem. E aí, cada setor da paróquia, então a gente tinha aquele dia, se levava a Eucaristia para uma casa. A comunidade escolhia uma casa digna, né? Porque ninguém é digno, né? Todos são pecadores. Mas aí aquela casa se montava o altar, com tudo que tinha direito. E a família cedia a sua casa para ser o santuário de Jesus, eucarístico. E ali passava o dia rezando, a pessoa vinha fazer adoração, né? A gente fazia de manhã a celebração, fazia caminhar levando a Eucaristia até aquela casa, e durante o dia o trabalho todinho era, além das visitas às famílias, era levar o povo para rezar naquela casa, e à noite voltava com a Eucaristia para a missa, né? E aí foi engraçado que, numa reunião lá em Santa Cruz, a senhora disse assim, olha, eu vivi uma tortura espiritual, porque eu era evangélica, eu era católica, me converti, me casei com um pastor e resolvi assumir a fé cristã a partir de uma igreja evangélica. Eu fiquei viúva, e aí foi muito interessante porque parece que de propósito botaram na minha casa vizinha lá esse dia para levar Jesus Eucarístico. E começaram a rezar, a cantar. E eu comecei a recordar o meu tempo que eu era da Igreja Católica. E resultado, essa mulher disse que, naquela reunião, que estava ali exatamente porque as missões a reconverteram. Olha E ela estava na igreja. Assim, são coisas fantásticas. Até coloco no livro uma situação que eu vivi lá em Jaçanã. Foi muito engraçado. Eu estava com duas jovens, duas missionárias, batemos numa casa, a mulher se identificou como evangélica, mas a palavra de Deus, a gente, Ave Maria, pode entrar. E a gente foi, conversamos, né? Ela muito amável, até ofereceu um cafezinho, né? Depois eu perguntei se a gente podia rezar pelo menos o Pai Nosso, a oração universal. Ela, pois não, vamos. E a gente fez a oração, nos despedimos. Quando eu vou descendo, batendo da casa, ela disse, meu filho, vem cá. Aí deu com a mão para as meninas ficarem. E ela entrou na casa e eu fui seguindo. E lá ela me levou para o quarto dela. Quando chegou lá, abriu o guarda-roupa. Aí pegou um pacotinho assim, desembrulhou. Aí disse, olha, meu filho, eu sou evangélica, mas minha santinha anda aqui comigo. A mãezinha do céu. Caramba. É outra história que fica arrepiado, né? É. Porque ela disse, olha, mas não diga nada a ninguém não, para o pastor não brigar com eu. Digo, de jeito nenhum. Estou agora publicando, porque acho que ela já era bem velhinha, ela deve estar no céu, deve estar nos ouvindo nesse momento, e deve estar muito feliz, porque ela com certeza se encontrou com a mãezinha do céu dela. Era uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, né? Aí eu fui, dei um abraço nela, né? Dei um beijo na testa dela, né? E disse, olha, não se preocupe, com certeza Nossa Senhora lhe ama muito, né? Apesar de ser outra professora de outra fé que às vezes até insulta Nossa Senhora, mas a senhora está dando um testemunho lindo. Então, assim, foram coisas, Cacilda, que é difícil da gente se esquecer. Pois é, Adilson e Diácono Adilson, e é isso, esse projeto que terminou, entre aspas, né, em 2009, concluiu ali com o centenário da Diocese de Natal. E aí, de forma bem breve, que a gente já está terminando o programa. Que pena. Pois é, tem muita história para contar ainda, né? Que marcas daquele projeto das Santas Missões Populares você ainda vê hoje na nossa arquidiocese, nas andanças pelas paróquias? Olha, a primeira coisa que era um projeto meu, que depois das Santas Missões eu pudesse me engajar num trabalho mais social, porque eu acho que o Evangelho tem que nos levar ao compromisso com os pobres. E até porque diácono tem que ser garçom dos pobres, não pode ser outra coisa. Se o diácono quiser ser mais do que isso, está errado. Tem que botar na cabeça que nós somos constituídos para o serviço às mesas dos órfãos e viúvas, dos pobres. Então, fico feliz porque Dom Jaime, do governo da Diocese, me chama para integrar o setor social e depois o SAR, onde estou até hoje, e aí eu vejo que a missão continua no trabalho social que eu faço, né? Que às vezes é incompreendido, porque o pessoal acha que o trabalho do SAR é o trabalho do PT, é marxismo, é comunismo, é evangelho, porque a gente está resgatando a pessoa que está caída, né, que está vulnerabilizada, e a gente tem que chegar junto com aquilo que o Papa Francisco dizia, não há anúncio sem o serviço à caridade. Depois, eu vejo hoje que tem muita gente daquele tempo que continua engajada também, que está engajada nas pastorais sociais. Muitas que vieram, que tinham sido afastadas e se converteram estão. Outro sinal que eu vejo
continua em muitas paróquias, por exemplo, festa de padroeiro. Ainda tem paróquias que estão setorizadas, né? Tem paróquia que ainda tem um setor com a capelinha do Santo Padroeiro. E ali se faz, na festa, as visitas de casa em casa. Tem muito as isso. As caminhadas, tem muito isso. Então, é fruto desse trabalho missionário. E Cacilda, só para encerrar, olha, e aí eu vejo que a história do trabalho de casa em casa, tete a tete. As pessoas não nos veem como Adilson, fulano, é o missionário. É a igreja que está chegando. Gente, isso é impressionante porque ainda hoje, quando a gente chega nas comunidades, é o povo da igreja, né? Então, é o encontro com a pessoa. E as pessoas se abriam para colocar a sua vida, para abrir, né, contar até os seus pecados, imagine só. Então, acho que ainda hoje tem muitos desses sinais. Eu louvo a Deus porque acho que foi um tempo que gerou muita coisa boa. E eu acho que ele pode retomar, né? E a provocação que eu faço ao final do livro, eu espero que todo mundo que lê depois traga sugestões, que eu queria reeditar daqui a uns 2 anos, né? Reescrever esse livro a partir também das mãos de vocês. Tá? Então eu coloquei até o e-mail aí no final para vocês me escreverem dizendo: você se esqueceu disso, isso foi importante, houve isso, né? Para a gente depois fazer um enxerto aí e publicar uma segunda edição. E quem quiser adquirir o livro das Santas Missões Populares? Algumas paróquias estão, né? Santa Cruz ficou, João Câmara, o padre disse que está querendo, São José, vou dia 19 lá, 19 de julho, na festa do padroeiro. Aqui no Sá a gente tem alguns exemplares, né? O Sá funciona aqui do ladinho da Catedral Metropolitana, nos fundos desse prédio. Centro Pastoral, as Pastorais Sociais do Antônio Soares Costa. Pronto, aqui no fundo da Catedral. Vizinho ao GAC. Em horário de expediente, horário comercial. A gente sempre está de 9 às 17 horas. Pronto. Ou você pode entrar em contato com o diácono Adilson através do e-mail adilson.ufrn@gmail.com. adilson.ufrn@gmail.com. Você pode entrar em contato, né, Isso, diácono? Exatamente. Diácono Adilson, o tempo já está estouradíssimo, mas muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo esse bate-papo tão bom, né? Assim, eu que vivi também o projeto das Santas Missões Populares. Hoje foi dia de recordação. É bom de recordar, realmente. Muitíssimo então, que obrigada. São Pedro, o primeiro Papa, nos ajude, né, na pessoa do leão. Esse leão deu um rugido bem grande para despertar esta igreja para a missão. Muito bem. E parabéns pela iniciativa do livro das Santas Missões Populares. Obrigado. Parabéns mesmo. E a você que esteve com a gente, muito obrigada pela audiência. Domingo que vem, nesse mesmo horário, 10 horas da manhã, a gente se encontra aqui com mais um programa Aprendendo com a Igreja. E continue na sintonia da Rádio Rural de Natal. Vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da